Nós tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano apresentando, através de um fórum, números que devem ser ou que apresentam parte dessa intenção de plantio dos norte-americanos em torno da safra 2025-2026. Nele, teve a confirmação de uma área maior para milho e menor para soja, uma área de soja migrando, ali cerca de 1.200.000 hectares migrando para o cereal. Além disso, os números apresentados para trigo não foram tão positivos assim. E nós vimos num primeiro momento, na última quinta-feira, os dados, os números, caindo forte para milho e para trigo e recuando também um pouco para a soja. Para falar um pouco a respeito deste tema e de como que isso influencia a precificação da soja aqui no Brasil, nós vamos conversar ao vivo agora com o Enio Fernandes, que participa do Agricultura BR conosco. Enio, nós vimos soja também reagindo de alguma forma ao anúncio que foi feito e agora tem ali uma divisão de atenções em torno dos números que foram apresentados, que ainda vão ter que ser confirmados nos próximos relatórios, inclusive o relatório que vai mostrar de fato como é que vai ser o plantio nos Estados Unidos, mas também com o clima na América do Sul e o andamento da colheita por aqui. Como é que você avalia este momento para o mercado da soja com este anúncio da semana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É um prazer estar aqui na Agricultura BR, no canal do Boi. Sempre bom falar com vocês. Na verdade, nós temos dois caminhos. A soja que está sendo colhida agora é uma grande safra saindo do campo brasileiro. Nós estamos vendo números impressionantes de produtividade em Mato Grosso, Goiás, Bahia, entregando muita safra. Logicamente, nós temos problemas no Rio Grande do Sul, oeste do Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul, mas quando você pega todo o contexto, é uma grande safra. Aí depende da consultoria que você segue, né? Tem números desde 174 milhões de toneladas até 166 milhões de toneladas. Mas independente disso, é muita soja chegando no mercado ao mesmo momento. Neste momento agora, foi lá atrás, quando eu volto 120 dias atrás, foi a maior concentração de plantio no Brasil. Então, no final de fevereiro e até o dia 10 de março, nós vamos ter um volume muito grande de soja adentrando os mercados. E aí não tem jeito, a safra chega, os preços cedem. Por isso que nós estamos vendo Chicago cedendo agora. Outra coisa também que mudou nessa semana, né, foi Donald Trump novamente afirmando de novo que vai taxar México e Canadá em 25%. Ele aumentou mais 10% as taxações que já tinham proferido contra a China. Isso deu insegurança ao mercado. Fez as commodities caírem e fez dólar subir. E quando eu ponho essa oferta brasileira, mas essa questão geopolítica, os números do USDA ficaram um pouco obscuros. Tem fatos mais impactantes no curto espaço de tempo. Fazendo esse briefing, vamos seguir para frente e olhar a próxima temporada. Aí sim, os números do USDA foram importantes. O Outlook Forum do USDA, ele faz um levantamento, uma projeção de que vai ser plantado baseado em experiência desses técnicos do USDA, mas também em dados econômicos. Hoje, financeiramente, o produtor norte-americano tem mais resultado com milho do que com a soja. Esse é um ponto. O segundo ponto é que o mercado de milho nos Estados Unidos ele é mais fervoroso, ele é mais quente, ele é mais intenso. Você tem uma grande participação na exportação, você tem um mercado de etanol muito forte. Só de etanol, as projeções do USDA para o ano que vem são 140 milhões de toneladas, bem próximo de 140 milhões de toneladas. E eu tenho um mercado de proteína animal também muito promissor lá agora. Os preços elevados estão fazendo com que a demanda por rações cresça bastante. Tudo isso ajuda o mercado de milho, tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então, isso está fazendo com que o produtor norte-americano, na visão do USDA, aumente sua área plantada. Se aumentar a área plantada de milho, ele vai tirar da soja. Esses números precisam ser, de novo, referendados. Na hora que chegar no final do mês de março, tem-se a primeira pesquisa, ligando para os produtores, vendo que sementes que eles estão comprando, quais áreas eles vão plantar. No final de maio, aí sim uma pesquisa a campo, visitando fazendas, o USDA divulga qual é a área semeada.
na maioria das vezes, se você não tem um fator climático importante, essa primeira projeção do dia 28 de fevereiro, dia 27 de fevereiro, o dia 30 do 5, 31 do 5, ela não muda muito, 3, 2%, quando você não tem um fator climático impactando. Se chover demais atrás do plantio do milho, o produtor acaba plantando mais soja. Se o clima for perfeito para o milho, ele estica o plantio dele e planta até mais milho que está planejado. Mas são sinalizações importantes e também sinalizações onde devem estar os preços para a próxima temporada, para os produtores norte-americanos e, consequentemente, para o mundo. Enio, e num cenário como esse que você nos trouxe, né, e os norte-americanos eles têm uma capacidade também muito forte, né, muito expressiva de conseguir mudar o andamento, né, que está planejado ou está se pensando em fazer uma semeadura maior de milho, de repente por alguma questão fazer para soja e vice-versa. Mas como que esses fatores que você citou agora tem influenciado na precificação aqui para o Brasil, que tem uma safra de soja que está comercializada na safra atual, 24, 25, em pouco mais de 40% daquilo que está sendo colhido nos campos? Muito boa sua pergunta, muito boa. Vamos lá. O relatório do USDA, o Agriculture Outlook Forum, ele também projeta os preços. O que ele projetou para a próxima temporada norte-americana? Que o produtor norte-americano, em média, ele vai receber aproximadamente $10 por bushel na sua soja. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós estamos tendo uma menor área plantada nos Estados Unidos. Consequentemente, mesmo com a produtividade que eles apontaram de 52,1 bushels por acre, a produção norte-americana é um pouco menor do que o mercado espera e os estoques de passagem vão ser mais apertados. Onde eu quero chegar? Quando eu pego a relação estoque-uso, o próprio USDA projetou uma relação de 7,2%. Essa relação estoque-uso muito apertada inibe quedas muito profundas de Chicago. Aonde eu quero chegar? Passados os próximos 15 dias, que daqui 15 dias o Goiás colheu quase tudo, o Mato Grosso colheu quase tudo, as regiões que plantam mais tarde vão estar em pleno processo de colheita, mas a soja vai estar definida, 70% da soja vai estar no mercado, 60% da soja vai estar no mercado. O mercado vai tirar os olhos da América do Sul e gradativamente vai virar para os Estados Unidos. Por que eu falo gradativamente? Porque ainda tem Argentina. As nossas informações que nós temos da Argentina, com os parceiros que tem lá, a Argentina ainda vai apresentar um pouco mais de perdas. Mas mesmo com a boa safra do Brasil e somada à Argentina, é uma grande safra da América do Sul. Mas o mercado vai tirar os olhos daqui e virar particularmente para o mercado norte-americano. Aí essa relação de estoque-uso vai inibir quedas mais profundas. Nós temos uma queda agora, que é a entrada da safra, março e abril, isso é natural, mas depois desse período, o mercado olhando esse estoque leve, frágil nos Estados Unidos, ele vai ser mais cuidadoso com as vendas. Esse é um ponto. Segundo ponto, isso vai se concretizar ou não? Depende da poderosa mãe natureza. Um clima se desenvolvendo bem, temperaturas elevadas, chuvas constantes, o plantio correndo dentro da normalidade, a poderosa mãe natureza ajudando os produtores com bom desenvolvimento, a pressão sobre a safra cresce, porque o mercado começa a especular se essa produtividade não pode ser 54 bushels por acre, 53,5 bushels por acre. Isso pode mudar drasticamente. O inverso também é verdadeiro. Vamos imaginar que o clima é muito perfeito e os produtores americanos acelerem o plantio do milho e plantem mais área que esperam. Nós vamos ver a soja perdendo área e milho crescendo área, nós temos uma briga por área, né? Aí a soja evita cair muito. Por quê? Porque senão ela vai perder mais área ainda para o milho. E outro ponto é se o clima não é favorável, se a mãe natureza não for amigável com os produtores norte-americanos, um plantio ruim, muito seco, baixa germinação, isso pode atrapalhar o plantio, vai fazer os preços subirem. Então, dentro desses próximos dias, é pouco provável que a gente tenha alguma reação muito forte em Chicago, devido à força da safra da América do Sul. Agora, depois desse período final de abril, entre
de abril para maio, quando acelera-se o plantio nos Estados Unidos, o jogo vai ser jogado lá, as atenções vão ser jogadas nos Estados Unidos, e esse estoque de passagem mais restrito, vamos falar assim, nos Estados Unidos, não no mundo, mas nos Estados Unidos, pode inibir quedas muito fortes em Chicago.